Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Pela voz, vocês já devem estar percebendo que eu estou no final de uma gripe. Uma gripe que a única coisa que ela fez foi problema da voz, né? E como hoje eu dei aula, estava dirigindo uma turma do ESD presencial e a gente fala bastante, aí eu acho que forçou mais. Agora, o pessoal estava alertando, né? A gente prestar atenção para tomarmos água. Para trabalharmos na obra de Jesus, nós precisamos nos cuidar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse programa, né? Conhecendo o Espiritismo, conhecendo a doutrina espírita, né? O título é Conhecendo o Espiritismo, aonde nós estudamos, tomamos como base de estudo essa obra, estudo sistematizado da doutrina espírita, sempre tomando cuidado de comprar a obra com essa etiqueta, edição revista e atualizada, né? Para quem for assistir pela primeira vez, essa é uma obra da FEB, Federação Espírita Brasileira, tem 40 anos. E a equipe que preparou esse estudo foram assim, muito abençoados, muito intuídos. É um excelente trabalho para o estudo, para uma base de estudo da doutrina espírita. Nós estamos no tomo 1, né? Essa parte do ESG tem 3 tomos. Nós estamos no tomo 1, depois nós vamos dizer em que parte nós estamos, né? Então, aqui nós temos... Deixa eu ver se eu estou aqui no lugar certinho para não pular ninguém. Vânia Amparo, porque tem 2, né? Então, Vânia Amparo dizendo aqui: boa noite, bom estudo para todos, boas vibrações, amiga Francisca, boas vibrações para todos nós, Vaninha, que cada um consiga perceber o que é mais importante, se aprofundar, tentar corrigir, né? Aqui nós temos a Joselma, nossa amiga, irmã de ideal espírita, de caminhada, que agora está um pouquinho longe.
está nos Estados Unidos, mas graças à tecnologia, aqui estamos, pelo menos num estudo juntinhos, né? Aqui nós temos o casal Milan, que é o José Henrique, que é a Cleusa, que hoje não puderam estar com a gente de tarde, né? E ele está dizendo: prezada Francisca, amiga e irmã de caminhada, estamos a postos, algo o que não foi possível presencialmente. Essa é a vantagem, né? É isso mesmo, Milan, de nós termos essas alternativas. Aqui nós temos João Santana, que eu considero tipo padrinho, né, desse programa, Conhecendo o Espiritismo. Ele juntinho com a Ângela, desde o primeiro dia, vem até agora acompanhando, seguindo e sempre trazendo contribuições, enviando vibrações importantes, né? Assim, temos aqui também a Márcia Monteiro, Marcinha, né? Boa noite, bom estudo a todos. Marcinha é uma pessoa muito estudiosa, ela está sempre conosco no estudo presencial, né? Com uma capacidade de análise, de trazer reflexões importantíssimas para todo o grupo, muito aprendemos com ela também. Aí tem aqui a Vaninha 2, né, que está dizendo que você melhore logo, Francisca. A gripe, ela, além de tudo, ela deixa a gente um pouquinho mole, mas vamos que vamos em frente, né? E aqui temos a querida Isabel, né? Isabel, com uma experiência grande, dirigente de uma atividade da doutrina tão importante, que são as sessões públicas, né? Eu contei, eu tive assim, veio na minha tela mental e fui intuída quanto à relevância de uma sessão pública, né? Desde a ambientação até o final, a prece de agradecimento. E nós contamos com Isabel ali dirigindo com todo carinho e amor. Temos aqui a Alê, sempre também estudando, acompanhando. Tem umas pessoas que às vezes não conseguem estar agora, né? E estão sempre aqui. Temos aqui a Denise. Denise, eu não lembro muito bem, Denise Peon, né? Mas não importa de eu lembrar, somos irmãos de caminhada e aqui nós estamos te recebendo com muito carinho, né? Bom, então, nós estamos, como eu falei, no programa Conhecendo o Espiritismo, esse programa da Web Rádio, que é uma rádio da doutrina espírita, mas esses estudos não sei se é só para, como é que se diz, não é só para quem é da doutrina espírita, é para quem quiser conhecer, né, a doutrina espírita, seus fundamentos. Eu tenho certeza que, independente de credo religioso, vai valer muito a pena se dedicar a conhecer um pouco mais, né? É uma doutrina que ela nos consola e nos ajuda no processo
evolutivo. Então, sejam todos bem-vindos e, muito especialmente, a todos os irmãos aqui presentes que já nos antecederam na pátria espiritual. Sejam esse carinho, procurem se sentir à vontade, né? Nós também amamos vocês, né? Nós somos irmãos e estamos aqui juntos. Bom, então, por ser uma rádio espírita, nós sempre começamos com uma ambientação, ou seja, um trecho da doutrina espírita, das obras complementares que nos ajudem a nos desligarmos um pouco do nosso cotidiano, dessa vida material, né? E nos dedicarmos, como nós vimos na leitura do Evangelho da semana passada, nos dedicarmos um pouco a essa questão do nosso espírito, da nossa evolução espiritual. Bom, então, a nossa ambientação, que nós vamos começar, ela vem hoje dessa obra, Pão Nosso. Pão Nosso é uma obra, pelo espírito de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel, né, é o mentor espiritual do tão conhecido Chico Xavier, né? Então, não foi escolhida uma lição ao acaso, né? Não foi aleatoriamente, não foi escolhido. Pelo que nós estamos seguindo do Evangelho, por um estudo que eu já fiz da doutrina espírita, para o que nós vamos ler do Evangelho, é indicada essa lição do livro Pão Nosso, a de número 133, que tem como título O Grande Futuro. E diz assim: mas agora o meu reino não é daqui, né? Isso são palavras de Jesus que se encontram em João, no capítulo 18, versículo 36. E diz assim: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração. E, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação
absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento. Vou repetir. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários, que somos nós, em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. E eu repito, a atividade divina jamais cessa. E, justamente no quadro da luta benéfica, é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Uma belíssima lição. Lição de um grande mestre, lição de um grande líder, que afirma, né, que nos foi trazendo provas de que nos aguarda um grande futuro. Porém, esse grande futuro depende da construção que cada um de nós dermos nessa oportunidade de encarnação em outras que virão. Depende de nós. A construção é nossa. Então, uma belíssima lição. É trabalhando, não é uma vida contemplativa, né? É trabalho, né? E trabalho é o que não falta, né? E aqui nós temos aqui, peraí, deixa eu vir para cá. A Denise dando boa noite a todos, né? A Valéria também já chegou. Valéria é uma grande trabalhadora dessa seara, também em busca da sua evolução, né, espiritual, nos dando excelentes exemplos. A Bárbara, que tivemos hoje juntas, que apresentou parte de um trabalho do Oeste que nós estamos estudando. Então, pessoal, segundo passo, a nossa prece. Prece que nós fazemos juntos, unindo nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, né? Então, vamos juntos. Deus, Pai de infinito amor,
misericórdia e justiça. Senhor de nossas vidas, Senhor da vida. Jesus, mestre dos mestres, caminho, verdade e vida, toda espiritualidade de luz que nos acompanha, que cuida, que zela da nossa doutrina, que cuida de nós com tanto carinho, com tanto zelo, nossos mentores e guias espirituais. Agradecemos a todos, principalmente a Ti, Pai, pela nossa saúde, pela nossa disposição, pela motivação de aqui estarmos procurando juntos, aproveitando essa importantíssima obra da FEB, que é o ESD, aprendermos um pouco mais sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Assim, agradecido, pedimos, estejam conosco, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos absorver os conhecimentos que precisamos trabalhar para irmos eliminando nossos valores menos nobres, menos felizes, enfim, para crescermos, nem que for um pouquinho a cada dia, para quando retornarmos à pátria espiritual, lá cheguemos melhores do que quando aqui chegamos. Graças a Deus. E agora nós vamos ler um trecho muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não segue a doutrina espírita, está querendo conhecer, a doutrina espírita, ela tem uma base sólida. O ESD procura mostrar passo a passo como foi feita essa construção. E todos os ensinamentos, os princípios da doutrina, eles estão contidos no que nós chamamos o Pentateuco. São 5 obras que foram codificadas no século XIX. Nós já estudamos, está no ESD. Por que foi no século XIX? Por que teve que esperar desde a vinda de Jesus até o século XIX para que ocorresse a codificação? Quem quiser e puder, vale a pena retornar a essa parte que nós já estudamos. Os vídeos estão gravados no YouTube. Pois muito bem. O Pentateuco ele é constituído, a sua base, de 5 obras, que nós temos. O Livro dos Espíritos, eu não deixei hoje o meu aqui perto, eu gosto de mostrar. O Livro dos Espíritos é a espinha dorsal. Inclusive o ESD, o ponto central dele, está no Livro dos Espíritos, não só, mas principalmente. Temos, então, o Livro dos Espíritos, na sequência. Livro dos Médiuns, teve que ser assim. Teve que ser assim por um único motivo, né? Nós, quem estava no século XIX, só entenderia se fosse explicado a questão da mediunidade, dos efeitos mediúnicos. Então, temos o Livro dos Médiuns. Nós vamos falar sobre isso. Depois, nós temos o Evangelho, né?
é aconselhado que todo espírita tenha a Bíblia, que ele leia o Antigo Evangelho e o Novo, porque a doutrina espírita não modificou nada. Ela esclarece, ela instrui, ela não modifica, né? Então, nós temos livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, nós temos uma obra que é muito importante se ler, que é O Céu e o Inferno. Ali tem toda a orientação de como reforça, reitera, que comportamentos devemos ter para desencarnarmos de uma maneira leve, natural, suave, e partimos para a verdadeira vida, para a pátria espiritual, de uma maneira não sofrida, né? Tão apegados às coisas que nós vamos deixando por aqui. É muito importante. E depois tem a Gênese. A Gênese é a criação de tudo. Vai falar como Deus criou tudo do universo, como nós fomos criados, e por aí vai. Então, este é o Evangelho, né? E nós estamos trabalhando o capítulo 2 do Evangelho. Nós já percorremos todo o capítulo 1, que deixa bem claro que nem Moisés, nem Jesus, nem a doutrina espírita vieram destruir a lei. A lei divina, ela permanece a mesma. Já lemos todo esse capítulo, muito importante de ser lido, saboreado, com reflexão, procurando entender cada palavra ali contida. E agora nós estamos no capítulo 2. No capítulo 2, o capítulo 2 tem como título: Meu reino não é deste mundo. Eu só vou ler um pedacinho do item. Semana passada nós lemos os itens 1 e 2. No início do item 2 diz: Por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Esse foi o recado. Temos, se não pagarmos conta de luz, nós não vamos estar aqui estudando. Nós temos as nossas questões de ordem material, sim. Claro que sim. Se nós não pagarmos a conta de água, nós vamos tomar banho, vai prejudicar a nossa saúde, né? E por aí vai. Então, essa citação do início desse item 2, quando começa a dizer sobre a vida futura, é incrível. É a orientação de quem? Do Mestre Jesus, né? Bom, e aí nós temos o item 3, que é o de hoje. Ele é um pouco longo, mas ele é muito importante, né? Então, vai nos ensinando assim. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Ou seja, lembrando que essa obra foi escrita no século XIX, 19 séculos depois da vinda de Jesus, que já tinha dito isso tudo, né? Bom,
pensavam, provavelmente, nós estávamos ali incluídos, né? Pensavam que os bens materiais, a supremacia da sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. E continua. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência a essas leis. Né? E nós vamos ver que a doutrina espírita diz que essa palavra punição, castigo, não é. Não. Deus é justo. Ele vai querer que cada um aprenda por esforço próprio, ponto. Porque ele é justo. Não pode agir de outra forma. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura, interessado somente nas coisas desse mundo. O que ele disse é o que ele podia dizer. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Então, é Jesus que vem trazendo, que não existe apenas essa vida, né, nossa aqui na matéria. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Jesus precisou, olha que importante, Jesus precisou ajustar seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época. Pois se falasse toda a verdade, o povo não entenderia. E, em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Isso nós já temos certeza. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem, né? Todo cristão acredita, de algum modo, na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, donde resultam as dúvidas e as dificuldades que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. E aqui dá um passo, não da maioria, Denise, eu não sei, mas das outras pessoas que estão aqui, dos meus irmãos que estão aqui, isso para nós já é uma etapa vencida pelo tempo, pelos anos que nós estamos estudando. A morte não é mais o que nos assusta, o que nós procuramos, o que a doutrina nos ensina é o bem viver, o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, inclusive aqueles considerados inimigos, para que encaremos esse desencarne de uma maneira suave.
Por isso eu digo, o céu e o inferno é imperdível. Os testemunhos que são colocados ali, né? Bom, e o ESD, nesse sentido, ele tem um trabalho extremamente relevante, muito relevante. Ele vem se Moisés não conseguiu, se Jesus, falando por parábolas, com todo o cuidado, considerando o nosso nível naquela época, não conseguiu ser entendido, a doutrina espírita ela vem ajudando e muito. Porém, com um dado, eu e todos nós que estamos aqui, nós estamos num trabalho de esforço, e isso o pai valoriza muito, né? Não é a nossa pequenez, não são os nossos valores menos felizes, é o nosso esforço de querermos ser melhor. Estejam certos que é um trabalho constante, diário, com recaídas, porque não adianta apenas decorar livros. E aí, para terminar, vai indo. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo vem completar, não modificar, os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre os vários outros aspectos. Foram necessários 19 séculos para a codificação. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza. É antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos uma descrição detalhada. Eu gostei muito disso. A doutrina, ela vai dessa maneira tão pedagógica, que passou pelo Pentateuco, o ESG, as obras complementares, que para nós já não temos mais dúvida. O relato que fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, agora importante, assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar nossos erros, né? Então, é assim. Deus é misericordioso, mas ele é justo. Fomos criados simples e ignorantes, não criados para o mal. Deus não nos criou para isso. Porém, deu uma caída aqui. Porém, não no sentido do mal, né? Tem assim, Claudinha já chegou, Valéria está dizendo,
para os judeus da Palestina, daquela época, as leis civis se misturavam às leis de Deus. Verdade, né, Valéria? E assim, Moisés, ele teve que criar, nós estudamos isso, inclusive, né, leis que se adaptassem mais àquele povo, da mesma maneira que Jesus não podia dizer tudo que ele tinha para dizer, né? É verdade. Adriana também, que estava hoje aqui, ela junto com outro irmão de caminhar, o Carlos Eduardo, fizeram apresentação no ESD sobre a providência divina. Que roteiro, que lição, foi excelente, né? Temos aqui, então, a Adriana, temos a Claudinha e temos Oswaldo Ribeiro. Oswaldo, pelo que eu sei, se eu não estiver enganada, se eu tiver, releve, por favor, né? Eu acho que é a primeira vez que está vindo. Seja bem-vindo, sinta-se amado, querido, e bem-vindo a esse grupo. Então, gente, olha só, essa obra, ela é assim, ela é dividida por módulos, né? São vários módulos. Estou falando do tomo 1. E cada módulo tem vários roteiros, né? Nós já tivemos o estudo do módulo 1, que foi a introdução ao estudo do Espiritismo. Hoje, de tarde, nós precisamos, para entender a providência divina, recorrer, eu acho que foi na parte da providência divina ou da origem dos espíritos, com a Bárbara, nós tivemos que recorrer a roteiros anteriores, né? Então, depois tivemos, estamos no módulo 2, que fala sobre a codificação espírita. Esse módulo, ele é grande. Nós já vimos o roteiro 1, que foi o contexto histórico do século XIX, já vimos os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Por que eles tiveram que existir? E na semana passada, nós estudamos o relato de Kardec, de como ele relutou em acreditar, em chegar perto desses fenômenos mediúnicos. Ele dizia que ele não se convencia, que ele estava na posição dos incrédulos, né? Para vocês verem, nós vamos e voltamos. E agora nós estamos no roteiro 3, que é Allan Kardec, o professor e o codificador. Isso nós estamos na página, se eu não me engano, 54. É aí que começa esse roteiro, o roteiro 3. Roteiro 3, Allan Kardec, o professor e o codificador. E o que nós já estudamos daí, né? Nós já estudamos, primeiro, vamos lá, roteiro 3, vamos nós. Nós começamos a ver o nascimento de Kardec, tudo explicadinho, porque aquela família, os primeiros estudos dele com Pestalozzi. Depois, nós fomos ver as obras didáticas de Kardec,
E nas obras didáticas dele, assim, nós ficamos assim, felizes, né? E conseguindo juntar os pedacinhos para entendermos a preocupação. Isso ele ainda não era chamado de Kardec. Ele ainda tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele ainda não tinha feito a codificação, né? E a preocupação que ele tinha com a melhoria da educação. E aí estudamos a questão do ensino intuitivo, o quanto isso foi importante, né? Só para recapitular, no ensino intuitivo, né, que tem um autor que ele divide em 3 partes, né? O que ele chama de intuição sensível, que é dos sentidos, os olhos, né? Visão, olfato, audição, né? De todos os sentidos de nós termos conhecimento do mundo. Lembram? As crianças, elas começam a se familiarizar com a voz, com a imagem da mãe, do pai, das pessoas que cuidam dela. É um método de ensino intuitivo pela parte sensível dos sentidos. Depois, a intelectual que vai ter a ver com o raciocínio. É o que nós fazemos na doutrina espírita. Nós costumamos dizer que quem não gosta de estudar, seguir a doutrina espírita, vai ficar complicado, porque o que ela nos oferece é o estudo. É pelo estudo, ninguém estuda pelo outro. Ninguém está aqui porque o outro disse para estar. Não, nós estamos aqui porque alguma coisa nos trouxe até aqui. Eu costumo dizer, algum motivo nos trouxe até aqui. Então, essa intuição intelectual, né? Quando nós vamos raciocinando, poxa, mas Kardec, por que nesse tempo, por que ele procurou o Pestalozzi, né? Por que ele se preocupou com a missão dele, da abstração, né, que nós fazemos para tentar nos imaginar, por exemplo, na pátria espiritual, né? Ligar uma obra à outra, né? Além das obras complementares. E, por fim, a intuição moral, que consiste no desenvolvimento de aspectos morais e sociais, que a doutrina nos traz por meio de toda a codificação, né? O objetivo dela é que a gente consiga melhorar moralmente, espiritualmente, que, aliás, foi para isso que nós viemos para cá. Muito bem. E nós aí temos que ver o subsídio. Isso nós já vimos. Espera aí que eu prendi uma folha mais do que eu devia. Já consertei. Acho que sim, consertei. Então, tem assim. Aqui nós estamos falando, vamos trabalhar no roteiro 3. Nós estamos no 3. Tem um item que nós já vimos aqui, que foi o 4. Já vimos o 4 dos 3, né? Depois nós vimos a missão,
no subsídio 4.3, aonde nós vimos, foi excelente, é o relato de Kardec diante das dúvidas, das resistências, e por que ele afirmou: achava-me na posição dos incrédulos atuais daquela época, que negam porque apenas veem um fato que não compreende. Ele disse: eu não consigo entender isso. Aí ele relata como despertou o interesse, porque ele percebeu que atrás das respostas das mesas girantes estava uma inteligência superior. E aí nós paramos por aí. Vale muito a pena. Quem não leu, lê esse item 431. São as palavras, o pronunciamento de Kardec. E no item 432, que são os primeiros estudos sérios de espiritismo, e que aí vem, foi nessas reuniões que nós falamos semana passada que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que observações. Ele ia colhendo relatos, né? Compreendi Kardec falando, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Era um desafio, porque ele disse anteriormente, tem um período, um pedaço, que ele diz assim, que ele estava convencido a iniciar esse estudo, mas ele aqui diz, compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. É como assim, um descortinar. Quem sou, para onde vou, né? O que eu estou fazendo aqui. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então, nós temos um relato aqui e um ensinamento de Kardec. Estudar a doutrina espírita, né, que é o que a doutrina nos oferece, é esse caminhar. Veja, Kardec também teve dúvidas. Ele também ficou assustado. Claro que depois ele não segue sozinho. Não é só pela inteligência dele que ele vai seguir. Tem um espírito de verdade ali conduzindo todo o processo, né? Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, isso já é uma definição. O que é alma? É um espírito encarnado, né? Não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência
integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. O que isso revela para a gente? Gente, o que isso revela? O que podemos tirar dessa fala de Kardec? Alma é um espírito encarnado, e nem todo espírito possui, né, um adiantamento tão grande que pudesse responder com precisão e com total confiabilidade às informações que trazia. Nós temos as escalas dos espíritos. Cada um tem um estágio evolutivo, né? Então, isso aqui é para prestar atenção, isso aqui é um dado importante, né? Não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, né? Por isso é que a doutrina não se baseou na resposta de um único espírito. Não. Foram vários, ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. É o que na academia nós chamamos de senso comum. Se eu for fazer a defesa minha de uma tese de doutorado e eu chegar dizendo porque eu acho, porque eu penso, eu estou reprovada. Com base em quê? Não é achismo, não vale o senso comum. Por isso que, se vocês observarem no ESG, tudo que é citado está escrito ou nas revistas espíritas, ou está escrito numa das obras do Pentateuco. Não é uma opinião, né? E quem escreveu a doutrina, ele codificou, ele consolidou, que foi um trabalho importantíssimo. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho, olha que interessante, de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou algum deles. Tinha que cair na mão de alguém que tivesse o espírito da ciência, né? E eu arrisco dizer, quem vem a tempo estudando nesse nível de profundidade que nós estamos buscando, sem pressa, nós queremos aprender, não adianta sair atropelando e fazendo as associações com as diversas obras, né? Tinha que a codificação tinha que ficar na mão de um cientista. Gente, esse parágrafo, né, ele precisa ser marcado, como é que se diz? Ele precisa ser lido e relido por nós, né? E diz: o simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava
a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicado. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia-se que se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. E diz, compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Essa citação está aqui, está em obras póstumas, a minha primeira iniciação ao Espiritismo. Toda vez que vocês encontrarem aqui esse número pequenininho, depois de um parágrafo, deem uma chegadinha lá em referência e procurem ver. É ciência. Ciência tem fonte. Não nasce do achismo, do acaso. E aqui, a obra impecável da FEB, ela vai e diz, a fonte é essa. Gente, olha só, essas 2 aulas que nós tivemos desses relatos do Kardec, presta atenção, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis, não trazem esse detalhamento, essa riqueza de detalhamento que a FEB nos oferece. Né? Então, gente, olha, estamos aqui dando boa noite. Se puderem, leiam esse 431 e 432. Né? Todas as vezes que vocês tiverem que apresentar um estudo sobre a codificação, recorram a essa obra. Ela é importante. Né? E no próximo encontro, que é lindo, 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 como Kardec ele se comporta diante da missão que lhe é apresentada, que é belíssima. Quem apresentou essa parte no presencial foi a Bárbara, e ela apresentou de uma maneira que gravou, que ficou. Foi muito interessante. Bom, gente, chegou, já passamos 2 minutos, disciplina, né? Procurem ler esses itens, que vai ajudar no nosso estudo. Gratidão por estarem aqui, abraço no coração de todos. Vamos fazer uma breve, bem breve, oração de agradecimento.
Pai amado, Pai de infinito amor, gratidão pelo teu zelo, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco, preparando desde sempre cada detalhe para hoje estarmos aqui oferecendo o melhor que conseguimos ser até hoje, mas na certeza, com a esperança de que, de degrau em degrau, com a tua proteção, proteção do Mestre Jesus, e com esse farol que é a doutrina espírita, cada vez subirmos mais um degrauzinho junto e rumo às bem-aventuranças. Gratidão, Pai. Cuida dos nossos últimos afazeres, te pedimos, do nosso repouso, e que amanhã estejamos dispostos, né, para um novo dia de trabalho, tanto da parte material quanto espiritual. Gratidão. Beijo no coração de todos, né? Denise, volte sempre. Osvaldo, volte sempre. Vocês vão gostar muito desse grupo. É um grupo muito especial. Transmitem energia, tá? Fiquem bem. Beijos no coração. Beijos. Vou encerrar a transmissão. Fiquem bem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.